Cara, mas eu acho que o que vocês estão fazendo pela política brasileira é animal, porque eu odeio assistir debate, eu não vou assistir, mas quando eu vejo que tem político lá com vocês, eu plugo na hora. É que o velho. Posso debate... tá fazendo o que eu quiser, porque é aí que eu conheço o cara. tá o ligado? debate, o cara fica, na verdade, um batendo no outro, eu vi tá o do ligado? Boulos. O Boulos é um cara que eu vi assim, eu falava, mano, não sei qual que é desse cara, não. Simpatizei com o Boulos, velho. Tá ligado? É, gente fina. É. Saca? Eu peguei e falei, caramba, a gente vai conhecendo as pessoas, né? Porque política, assim, a gente gosta de julgar o político, né? Eu quero que todos se fodam. Mas, assim, Vira e mexe, eu falo pra eles. não, mas o político, assim, não é questão que tem que ser julgado, mas ele tem que ser cobrado, não é? É. O papel dele é Então, esse. pra você ver, eu sou um cara que eu não fui educado politicamente. Eu fui crescendo, fui jogando, voltava nulo. Então, hoje em dia, eu sei que a gente tá num caos. E a gente precisa ver o que vai acontecer com o país. Então, eu fico olhando, cara, saca? E era uma coisa que eu não tinha interesse nenhum antes, hoje eu fico olhando. Eu acho 1000 vezes melhor ver, tipo, no podcast, ver o cara ali falar. Viu do Bruno Covas, que pena que Morreu, né? ele foi de F, cara. Pulei de paraquedas com ele. Caralho. Caraca, velho. E outra coisa, comecei a gostar mais do Bruno Covas também, assistindo lá por conta de vocês. Eu acho que é muito importante isso. Mas sabe o que eu acho isso aí, gordão? Acho que é pelo seguinte, cara. Eu acho que aproxima mais. E os caras já se ligaram disso também, os políticos. Sim. Que aproxima. Porque assim, o cara tá acostumado a ver o Monark, por exemplo, desde 2010, 2011. Aí, ele enxergou o Monark lá, ele já tem uma afinidade. E pra ele, um político, aparece na TV, é um político, é um filho da puta. Quando o cara vê, pô, o Monark trocando ideia, eu acho que aproxima. O cara fala, pô, o cara existe mesmo, o cara tá debatendo ideias, isso pode acontecer mesmo. Então acho que é muito foda isso aí que vocês fazem. O nosso objetivo, pelo menos, acho que o nosso objetivo lá é muito fazer com que quem tá assistindo que forme sua própria opinião, tá ligado? Por isso que assim, eu falo com Eduardo Bolsonaro e Haddad e Ciro e Boulos e todo mundo, tá ligado? Tabata Amaral, essa galera, por quê? Eu não tô aqui pra dizer que esse lado aqui é o que eu apoio, porque eu quero que todos eles... não apoia nenhum lado, né? A gente não apoia, a gente é neutro. Tipo, o Flow, ele é tipo a Suíça, porque a Suíça, no contexto geoglobal, politicamente falando, eles nunca entram numa guerra. Eles sempre são um país que ficam neutro e falam assim, ó, eu faço acordo com todo mundo, se vocês quiserem vir aqui negociar, negocia na Suíça. Esse é o nosso posicionamento. A gente não tem lado, entendeu? O nosso lado é... Eu penso politicamente, mas, pessoal, mas pessoal. Não é o papel do Flow, não é o meu papel no Flow fazer a cabeça dos outros. Não é isso que eu quero. Militar ao seu lado. Você quer eu falo o que eu abrir. penso. Todo mundo sabe o que eu penso. Já falei várias vezes, falo pros caras, falo o caralho, mas não é por isso que eu vou deixar de falar com os caras que eu não concordo. Por exemplo, o Ciro foi lá, eu li o livro do Ciro, tem várias paradas ali da parte econômica que eu acho meio... não gosto, tá ligado? Mas, porra, não é por isso que eu não vou falar com o cara. Claro que eu quero falar com ele, porra. Quero entender mais do projeto dele. E não vamos antagonizar o cara. Inclusive, quando veio o Eduardo Bolsonaro, né? Não vamos antagonizar o cara. Não vou tratar o cara como lixo. Vou falar o que eu penso, entendeu? Mas eu vou tratar ele com respeito do ser humano que ele é. E aí deixa as pessoas ouvirem o cara e tomarem decisões dela. A gente não tem essa responsabilidade de, tipo, a gente tem que formar uma boa opinião. Não tem que formar nada, mano. A gente tem que expor o que é, porque a gente vai lá sem pauta e o que for da conversa, a gente não tem um plano ali, entendeu? E a galera tira as conclusões delas disso. E vocês apanharam muito por isso, né? Eu vejo no Twitter, sim. Por vocês terem aberto essa porta, vocês serem os pioneiros, vocês esbravaram a mata, e agora a galera que leva político, outro tipo de gente nos seus podcasts. Tá no celular, lá. Opa, não pode, é Cara, regra, tá né? no WhatsApp, Que é isso, que Tô desagradável. recebendo aqui informações de superchat, Tomando enrabada no convidado. Que situação desagradável. Não, isso aí, ó, Que pelo meu pica Vilela é falou isso? isso pra gente, cara. Inclusive os caras do Ticalacatica lá ficam com o bagulho ao vivo, chatzão, né, cara? Mas vocês tomaram muito rage no Twitter. Sempre que vocês chamam alguém que a galera não gostava, dando palco pra política, dando palco pra isso, aquilo. E vocês tancaram, velho. Vocês tancaram e assumiram esse posicionamento. E hoje vocês já têm, vamos dizer, uma licença poética que vocês conquistaram isso. Mas a gente começou como podcast de ANCAP, depois a gente virou podcast de Bolsominion, depois a gente virou podcast de esquerda. E aí depois foram entender qual era do bagulho. Agora a gente é podcast de esquerda, cara. A gente agora? A gente virou podcast de progressivista. Progressista. Cara, a gente chegou num ponto muito legal, cara. A gente chegou num ponto muito legal, porque
a opinião pública, né, o chat, etc., eles querem muito ditar o que vai acontecer. Por exemplo, eu tava vendo um do Vilela que a galera tava falando, pô, o Vilela fala demais, não deixa o convidado falar, por exemplo. E podcast é um bagulho que tem que falar, né, cara? É sim. E todo mundo E tem é uma que falar, conversa, né? É uma mano. conversa, Não é um né? negócio de... Não é uma entrevista. Não é aquela coisa... Então, Gordox, na sua infância você fez esse quadro, vamos falar sobre esse... Não é essa porra, é tipo, e aí, Gordox, você fez no final de semana, curtiu isso, pô, curte futebol, aí a gente vai, e, tipo, não tem uma regra, quem fala agora, ou quanto alguém tem que falar, a porcentagem, foda-se, o que tem que rolar é uma boa conversa. Se a conversa tá boa, foda-se. O resto Tem é episódio secundário. que eu gosto de ficar só Escutando. escutando. Eu Fico queria ali. saber de vocês como é que vocês lidam com isso, de repente, quando você vê lá um cara pegando e falando assim, o Monark tá falando besteira, ou hoje o Igor ficou quieto demais, essas paradas. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu fico, porra, caralho, esse cara ainda não entendeu qual que é do bagulho, puta. E eu achei que quando a gente chegasse nesse estágio, a galera já saberia qual é a do bagulho, entendeu? Que é uns caras ali trocando ideia. Mas, pô, como chega. Toda hora tem gente que chegando, desenhar não sei o sempre. quê. Porra, cara, a gente teve uma época que a gente começava, bem-vindos a mais um podcast, que não é uma entrevista, tá ligado? A gente sim. teve que falar essas paradas durante o tempo. Porque, porra, os caras falavam assim, pô, mas nem falou de tal trabalho dele de tal ano específico pra caralho, entendeu? Que às vezes eu não sei. Cara, quando o cara chega lá, tem uns caras que eu falo assim, ó, não vou te entrevistar, eu não sou teu fã número 1. Nós vamos trocar uma ideia. Foi que nem quando eu fui lá, né? Eu peguei e falei que a gente já tinha trocado uma ideia antes, acho que foi o Serginho, me tinha me chamado antes. Eu sou um cara que... Eu sempre fui um entrevistador, sempre trabalhei entrevistando. E eu não me acho um bom entrevistado, né? Daí eu ficava falando assim, pô, cara, não sei se era bom. Ficava pensando. Quando eu fui lá, é a melhor coisa que existe, velho. O papo flui naturalmente, cara. Naturalmente, Tanto essa é a que depois ideia. a gente conversou lá, falei, mano, me chame quantas vezes quiser, cara. Sim. Né? E isso que move o podcast, né? Isso que a galera também não tá percebendo, ou tá percebendo, algumas pessoas perceberam. Que move esse tipo de podcast. Tem um monte de tipo de podcast. Tudo bem, mas esse tipo de podcast, de conversa, o que move não é a personalidade, tipo, famosa, não é o engajamento que ela tem na internet, é o papo, mano. O papo é o que move. Às vezes a gente traz uma pessoa que é completamente desconhecida no Flow, mas o papo dela é tão foda, é tão único, é tão carente na discussão da sociedade, que o episódio explode nos cortes, e aí pega view. Isso que move, isso que traz o poder, relevância a relevância pra parada. Um cara que vocês entrevistaram que eu, pelo menos na minha bolha, não conhecia, e foi isso que você tá falando, e que, cara, eu vi um corte, vi 2, no terceiro eu falei, não, eu vou ver o podcast inteiro. Foi o Mastral, velho. Pode crer. Porque, tipo, eu sou espírita, tá? Eu adoro parada de religião, essas conversas. Mano, eu assisti essa porra inteira. Foi umas 4 horas também, velho. Esse foi um dos que eu fiquei bebão, no Cara. final eu estraguei. Talvez tenha sido nesse que eu também. cutuquei ele. Talvez tenha sido nesse. Eu dei a cutucada, ele olhou pra mim, ele fez assim, ó. Pô, chatão, mané. Caralho. É um cara que eu não conhecia e assim, mano, eu fui pra ver o papo e assim, mano, eu fiquei vidrado o tempo todo, eu assisti inteirinho, achei pica demais, velho, do caralho. Então, esse cara aí, o primeiro programa que ele foi o do Petri, que acontece lá com a gente também, e explodiu no Petri. 1 milhão de views. Aí quando explodiu no Petri, ele começou a ir em vários programas de caralho. Porra, aí a gente primeiro entrou numa de, agora ele já falou pra caralho, né? Acho que já era, pá, não sei o quê. Aí o cara foi lá e Conseguiu foi render mais, diferente hein? o bagulho. Sim, tá deu, ligado? já tá com 1.400.000 views esse episódio lá no Flow. Cara, isso é uma pergunta que eu tenho também que é foda. Tipo, toda vez que vocês fazem um episódio, deve ter uma pressão de repente falar, mano, tem que ser mais foda que o outro. Porque, por exemplo, a gente fez um do Cocielo. Foi um bagulho. Puta, O Cossielo é sempre... engraçado, não sei o que lá. Daí os caras já foram no que a gente fez com o Ed, com o Lucas. Até os caras falaram, não chegou nos pés do outro. Então, tá ligado? Mas não é, mas cara, o podcast é assim. A gente lança o podcast com o Kid Bengala, tá com quase 2 milhões de views agora. A gente lançou no dia seguinte o podcast com outra pessoa, deu 100 mil views, entendeu? A questão é, tem conversas que explodem. E tem conversas que não, e é natural, esse é o rolê. A não ser que você tenha um nicho muito específico e muito bem formado na sua cabeça, e aí vai ser sempre o mesmo tema, você até consegue manter um padrão de visualização em todos os podcasts. Mas se você é um podcast mais generalista, não tem como. O seu público não é um público só, entendeu? O público do Flow não é um público só, não é um público específico. Ele é rotativo. Ele é rotativo e é todo mundo. Todo mundo tá ligado que o Flow acontece, tá ligado? E eles vão pela pessoa que vai lá. Por exemplo, você falou dos caras do político. É uma força do Flow, entendeu? Quando vai um político no Flow... Eu vi que o Ciro tava com 100 mil, tipo, domingo de noite, velho. Tipo, 1 da manhã, meia-noite, sei lá.
Um bagulho absurdo. A galera número astronômico. presta atenção, vai lá assistir. Então, é isso, a gente não precisa ficar tão apegado em todo podcast ser estourado ou nas views individuais dele. O que você tem que ser apegado, na minha opinião, é a construção da identidade do seu podcast, Boa. da proposta do seu podcast. O que ele traz. E se o público tiver isso bem identificado, é aí que você vai ter a longevidade. Porque eles vão reconhecer isso e vão esperar pra sempre isso. E aí não importa se um vai mal, o outro vai bem. O que importa é você ter a sua própria identidade, ela ser forte e você ter um posicionamento no cenário.